significa quando a gente tá numa boa vibração, a gente tá numa frequência de alegria e mesmo assim a gente atrai coisas não positivas, né, do nosso ponto de vista. Hoje o vídeo, ele vai ser meio sem roteiro, né? Tô aqui com meu caderno, mas acabei não escrevendo nada sobre isso. Eu não queria também falar sobre esse tema, porque no geral a gente só gosta de falar sobre coisas positivas, né? No geral, o que realmente é o hype desse tema, sabe, sobre cocriação, é você falar só sobre coisas positivas, sobre você atrair coisas boas, sobre você manifestar seus sonhos, sobre vibração de manifestação, sobre você manifestar qualquer coisa. Também acredito que a gente tem que ter muito cuidado com certos tipos de coisas que a gente assiste, que a gente acredita, para a gente não confundir, sabe, a manifestação com o controle absoluto da realidade. E eu acredito que existe muito desses vídeos espalhando por aí na internet, não só vídeos, né, mas como outros tipos de conteúdos, que é justamente para atrair pessoas talvez em estado de vulnerabilidade e fazer com que elas acreditem que talvez elas possam até reverter estados tipo de prometendo até vidas eternas e tudo isso e mais. E vocês me perguntam, ai, Cat, mas tudo não é possível e tal, com a lei da atração, gente, todas as coisas são possíveis. Sim. Eu acredito muito na Bíblia, eu me baseio muito na Bíblia, nos ensinamentos bíblicos, porque é um ensinamento muito antigo, muito ancestral e muito verdadeiro, independente da religião que eu sigo ou que você segue. A Bíblia é um parâmetro muito bom para a gente entender como as antigas civilizações se comportaram. Então, na Bíblia vai ter falando sobre isso, sabe? Todas as coisas são possíveis para Deus. E eu me apeguei muito nisso. Então, eu estava vendo, sabe, nesse flow absurdo de autoconfiança, de fé, de esperança, me sentindo invencível. Eu estava vendo num flow de meses, assim, sabe? Eu nunca tinha estado tanto tempo me sentindo tão positiva e mantendo a vibração tão alta, porque eu já tive quadros, né, de muita tristeza, de muita ansiedade, então eu sempre ficava oscilando, sabe, com momentos de alegria e de muita tristeza e de muita fé. Então a minha vivência emocional sempre foi muito oscilante. Então já tem alguns meses que eu venho sempre me sentindo feliz, feliz, feliz e alegre, com aquele sentimento de tipo assim, nossa, nada vai me abater, nada vai me parar, sabe? Nada vai me fazer desistir, nada de ruim vai acontecer. Assim como vocês, eu também sou nova nesses assuntos de cocriação e da mesma forma como vocês estão aprendendo comigo, eu aprendi com outras pessoas. Então, na minha cabeça, a nossa vibração, as nossas emoções, elas cocriam a nossa realidade. Então, não sei se vocês já ouviram falar, né, naquela frase, né, que tudo o que acontece na sua vida, de maneira consciente ou inconsciente, você atraiu, você manifestou, né, até tanto coisas boas, tantas coisas negativas, né, e que não existe um positivo ou negativo, tudo é neutro e nós que damos, né, nós que damos o sentido ao que nos acontece. E na época eu fiquei assim, gente, será mesmo, né? Né? Se alguém vir fazer uma maldade comigo, eu vou ter que interpretar isso como positivo, né? Só que eu escolhi acreditar nisso, né? Então, não vamos desmerecer aqui esses ensinamentos. Tudo isso que eu estou passando para vocês é conforme o meu olhar de tudo que eu absorvo. Então, vocês também têm que fazer o mesmo. Quando vocês aprendem algo, tanto comigo ou com outras pessoas, vocês precisam colocar o seu olhar e não acreditar em tudo o que vocês ouvem. É muito importante isso. Então, o que aconteceu comigo é que tem 2 semanas aconteceu um episódio muito frustrante que me abalou muito, né? Abalou até a minha frequência aqui de postar vídeos no YouTube, né? Porque é um diário quântico e acabou que eu não consegui manter essa frequência, né, de diário. E foi um episódio, assim, muito inesperado, porque justamente por isso, porque quando você tá nos seus momentos de vibração alta, você sente que pode realmente controlar a realidade e que nada de ruim vai acontecer, né, na sua vida, com as pessoas ao seu redor. Então eu estava me sentindo assim, eu ficava me sentindo, tá tudo certo, daqui só vai subir assim, ó.
A montanha-russa da vida não vai mais descer, ela só vai subir. E o que aconteceu comigo não dependeu da minha ação, não dependeu de nada de mim. Foi algo que realmente fugiu totalmente do meu controle. Porque tem coisas que acontecem com a gente até fica pensando assim, nossa, eu poderia ter feito diferente, talvez isso não tivesse acontecido, né? Isso já me aconteceu muitas vezes, né? Em alguns outros momentos em que eu atraí coisas negativas, quando eu ia reprocessar na minha cabeça, eu ficava pensando, eu poderia ter evitado isso, porque eu estava numa vibração de ingratidão, eu estava reclamando muito, eu estava me sentindo triste, para baixo, eu estava me sentindo negativa, então acabava atraindo coisas negativas. Mas e quando você tá num flow absurdo de ficar sempre feliz e grata, né? Mesmo vocês sabendo aí das minhas condições de estar recomeçando a minha vida, um novo projeto, né? Eu não sou uma pessoa que tá vivendo, sabe, no auge da vida, eu deixei muito claro isso pra vocês, mas mesmo assim, eu sempre me mantive no estado de gratidão absurda, me sentindo muito abençoada, me sentindo milionária, sabe, me sentindo muito saudável, então eu fiquei, quando esse episódio aconteceu, eu fiquei assim, tá, por quê? Eu acho que essa é a pergunta que roda na mente de todo mundo quando algo acontece. A gente quer um motivo, a gente quer um porquê, a gente quer um propósito, porque... E a gente se pergunta, né, Senhor, o que queres de mim? Né, universo, o que queres de mim? O que você quer me mostrar com isso? Porque já que a gente dá o sentido para tudo que acontece, seja positivo ou negativo, é normal que a gente queira enxergar um lado positivo em qualquer coisa. Mas e quando não há um lado positivo? Será que a gente tem a maturidade espiritual de aceitar que a vida não é só positiva, mesmo a gente vibrando só coisas positivas? Então, esse não é um vídeo que eu gostaria de estar fazendo, mas como o meu objetivo aqui é realmente documentar o meu processo, a minha vida, realmente ser diferente de tudo que eu vejo, sabe, nos demais canais e nos demais perfis que falam sobre esse tema. Eu não quero trazer aqui só mensagens hypadas, sabe? Deus disse isso, né, na Bíblia, todas as coisas são possíveis, mas eles não dizem que todas as coisas são possíveis do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, não é verdade? Então, como o meu objetivo aqui é realmente documentar, eu não quero trazer aqui para vocês só os momentos que eu vou estar, sabe, em altíssima vibração, porque o meu objetivo aqui é ser real, é ser humana, é humanizar a espiritualidade, humanizar a cocriação, porque nós somos humanos, nós somos divinos, mas nós somos humanos também. Então, eu tenho certeza que é normal que você também esteja passando por isso e se sentindo dessa forma, e talvez você pense, nossa, mas só eu que fico assim, ninguém mais. Não, é normal, todo mundo. Todo mundo se sente assim em momentos, todo mundo fica se questionando, todo mundo fica se perguntando, tá, mas por que isso não acontece comigo? Só que nem todo mundo vai falar isso, então eu quero fazer diferente, eu quero mostrar realmente todos os altos e baixos do meu processo. E esse é o ponto que ninguém fala sobre manifestação. A vida não é um sistema fechado de causa e efeito emocional. A cocriação não é controle absoluto da realidade, a fé não é garantia de resultado. A vibração ela não é um botão de comando do universo, por mais que vocês vão ouvir muito isso aí, de que o universo é um garçom que anota todos os seus pedidos. Ele vai anotar e ele vai trazer. Só que nem sempre isso vai acontecer da forma como você quer, como você imagina. Né? A cocriação ela não é mágica, né? É milagre. E os milagres eles têm uma forma própria de acontecer. Eles têm um ritmo próprio. Isso não é garantia de que a gente não vai passar em alguns momentos pelo Vale das Sombras, né? E quando eu fiquei pensando nisso, eu pensei, nossa, nem Jesus foi poupado. Né? Por mais que algum de vocês não sejam cristão ou não acredite, eu tenho certeza que vocês respeitam a figura que Jesus foi na Terra, né? Ele foi divino e humano aqui durante o período que ele passou na Terra. E eu comecei a meditar, sabe? Durante esse meu processo de tristeza, eu fiquei meditando, né? Pensando que Jesus também não queria passar por aquele vale das sombras que ele passou. Ele falou com Deus e ele falou assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade.
ele não queria passar por aquilo, mas era algo que fazia parte da missão dele, porque como ele, né, iria ressuscitar e passar a mensagem e salvar, né, as pessoas, se ele não tivesse passado por aquilo. E aceitar que as coisas negativas do nosso ponto de vista também acontecem é justamente esse gesto de você soltar, né, de você soltar o controle mesmo, de você abrir mão de que você não é dono da realidade, a realidade não é um palco obediente, por mais que você vibre 100% em amor, abundância, paz e alegria. Então, hoje realmente é essa conversa sobre fé acima de qualquer coisa, sabe? Sobre fé acima de todas as possibilidades mesmo. Porque existe uma diferença entre você ter uma fé infantil que diz, ok, se eu acreditar o suficiente, então nada de ruim acontece. A fé madura, adulta, ela diz, mesmo que eu não entenda, eu sei que eu não fui abandonada. Mesmo que eu não entenda o que aconteceu, eu sei que esse não é o fim. Eu sei que ainda há muitas coisas para acontecer, ainda há um desfecho, ainda há muitas coisas por vir pela frente. Muitas vezes a gente quer um desfecho, né? A gente quer uma explicação. A gente quer entender. E aí eu tava passando no mercado e aí eu tava olhando aquelas caixinhas de leite, sabe, que tem as fotos de pessoas desaparecidas e eu fiquei assim, algumas famílias elas convivem com isso enquanto elas vivem, sabe? Com a falta de desfecho, com a falta de porquê, sem saber realmente o que aconteceu, ou por que aconteceu, e onde estão essas pessoas. E é exatamente a forma como eu estou me sentindo agora. Acima de tudo, eu entendi que isso é a vida acontecendo, que nem tudo realmente vai existir um porquê. Talvez exista, talvez daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos eu entenda o porquê. Talvez daqui 10, 20 anos eu tenha uma resposta. Mas tudo isso é a vida acontecendo e eu não posso evitar de dar o meu próximo passo esperando uma resposta. Eu preciso viver. Eu preciso continuar vivendo mesmo que a ausência de respostas ela arda em mim, ela queima em mim. Porque o maior propósito da vida é realmente viver. O maior propósito da vida é você experienciar cada alto e baixo, cada emoção. E eu ainda não sei o desfecho dessa história que me aconteceu e se eu tiver e se acontecer, eu vou trazer aqui a notícia para vocês, mas a única coisa que eu sei nesse momento é que eu não posso ficar ensinando uma espiritualidade, uma fé, uma cocriação que não suporta a dor, que não suporta o vale das sombras, que não suporta a escuridão. É justamente você atravessar a escuridão com coragem, mesmo quando dói, mesmo quando você se sente sozinha, você conseguir atravessar e manter a sua visão focada nos seus objetivos, no que você quer, e sem recuar, sabe? Sem se trancar no seu quarto escuro, como eu já fiz tantas vezes na minha vida, de me trancar, de me esconder, e de pensar, é o fim agora, e de pensar, eu não consigo mais, eu preciso dar um fim nisso, então esse tipo de comportamento realmente acabou para mim, e é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês, de que quando vocês estiverem passando pelo Vale da Sombra, vocês precisam continuar atravessando mesmo quando dói. Porque é exatamente essa é a divindade da cocriação, é você saber que você é maior do que qualquer situação, que a sua vida ela é mais importante, ela é maior, ela tem um sentido maior do que qualquer situação, qualquer problema que vier a acontecer na sua vida. Que mesmo que muitas vezes a resposta, o desfecho do que esteja acontecendo para você chegar daqui 5, 10, 20, 30 anos, você não pode desistir, você não pode parar. Porque você está a depender de respostas. Não, seja a sua própria resposta, seja o seu próprio desfecho, seja o seu próprio propósito, sabe? É isso que eu estou buscando ser e é isso que eu quero documentar a cada episódio do Diário Quântico. Porque lá na frente, quando esse desfecho chegar ou não chegar, vocês vão se lembrar disso que eu estou falando aqui com vocês e vocês vão atravessar e eu vou atravessar o Vale das Sombras também com vocês.
numa certeza de que realmente cocriar a vida dos sonhos é realmente viver um dia de cada vez e tudo o que ele tem a nos oferecer. E por hoje eu vou ficar por aqui. Espero que vocês curtam, comentem qual a visão que vocês têm sobre esses momentos, se vocês estão passando por algo parecido. Se inscrevam. Eu vou deixar aqui também novamente o link da comunidade no WhatsApp para vocês acompanharem, né, os bastidores desse meu processo quântico, do processo de divulgação do meu livro. E também, se eu tiver notícias sobre esse desfecho, eu vou estar falando por lá também. Espero que essa comunidade seja um canal para realmente a gente se aproximar, para a gente se apoiar uns aos outros. E eu vou ficando por aqui. Minhas perguntas, minha falta de desfecho, elas vão arder comigo mesmo. Eu vou dormir com elas. Numa certeza de que o agora é uma dádiva para se viver e que o amanhã ainda aguarda muitas coisas que eu estarei aqui trazendo para vocês. Um beijo e fique em paz.